capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Dá uma olhadinha ali do seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Convida essa pessoa para ler com você a palavra do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo de número 7. Diz assim o nosso irmão Tiago: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Diga comigo: a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando, irmão. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: o juiz está à porta. Amém? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, põe no banco, vamos orar. Peça para o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Amado Deus, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, Senhor. Convidamos, Senhor, o Teu Espírito, a Tua presença, Senhor, para estar neste lugar, ó Deus. Te damos a liberdade, Senhor, total liberdade sobre as nossas vidas. Toma minha mente, o meu coração, toma os meus sentimentos nas Tuas mãos nessa noite. Seja Tu, Senhor, o governo. Seja Tu, Senhor, nessa noite a fonte de vida. Nós te convidamos, Senhor, vem e toca este lugar com a Tua unção, com a Tua plenitude. Te damos liberdade sobre as nossas vidas. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Levante a sua mão e diga: fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Oh, nós queremos a Tua unção, queremos a Tua glória, queremos a Tua glória. Oh, estabelece Teus princípios, leva-nos a um lugar de entendimento. Oh, abre, Senhor, as comportas do céu sobre este lugar nessa noite. Eu quero mais de Deus. Rasga os céus e desce. Cura-nos, exorta-nos, santifica-nos, consola-nos, Senhor. Fique à vontade. Nós te damos liberdade em nome de Jesus. Amém. Capricha. Escura o glória aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Aleluia. O lavrador espera o precioso fruto da terra. A Bíblia diz, irmãos, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Então, quando o teu irmão ao seu lado, diga para ele: a terra é nossa, irmão.
Eu preguei aqui outro dia. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus criou o céu e Deus criou a terra, a Bíblia diz que na terra ainda não havia erva. Na terra ainda não havia sementes. Por quê? Porque ainda não tinha homem para lavrar a terra. Só quando então havia homem para lavar a terra, então a terra passou a germinar e a produzir a semente. Porque, irmão, nós precisamos lavrar a terra. O lavrador, ele espera o precioso fruto da terra. O que a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo de número 15? O Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, o lavrador, é a mesma coisa. Toda vara que está em mim e não produz fruto, a Bíblia diz que ele arranca, ele tira para ser queimada e pisada pelos homens. Mas toda vara que está em mim e produz fruto, então ele limpa, ele poda, ele cuida para que produza mais frutos ainda. Então quem é o lavrador? É o nosso Senhor Deus. E o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, até que venha a chuva temporã e a chuva seródia. Amém? Queridos, a Bíblia diz que Jesus está voltando, Jesus virá buscar a sua igreja. A Bíblia diz que ele espera com paciência até que venha a chuva temporã e a chuva seródia. Então ele diz: sede pacientes, fortalecei-vos, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós não sabemos a época, aliás, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos a época em que Jesus virá buscar a igreja. Está escrito em Mateus 24, Jesus disse, aleluia, cautelai-vos para que ninguém vos engane, porque nos últimos dias haverá fome em vários lugares, haverá pestes, doenças, o amor de muitos se esfriará, os pais se levantarão contra os filhos se levantarão contra os pais, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverão falsos cristos, homens dizendo eu sou o Cristo, terremoto em vários lugares, aleluia, ele disse, mas ainda não é o fim, mas está próximo do fim, é o princípio das dores, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos a época, e de acordo com as escrituras, nós já entendemos que estamos na época, porque tudo isso já tem acontecido na terra, a palavra de Deus tem se cumprido, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, aleluia, aleluia, o lavrador, ele só está aguardando o precioso fruto da terra, ele virá buscar esse precioso fruto da terra. Sabe quem é o precioso fruto da terra? Sou eu, irmão, é você, você é o precioso fruto da terra, aleluia, foste criado no pó da terra, e agora com a sua vida, você frutifica para Deus, e ele vem buscar o precioso fruto, aleluia. Agora, toda planta que não dá fruto é cortada e lançada fora para ser pisada pelos homens. Amém. Tiago fala de duas chuvas: a temporã e a seródia. A primeira chuva, a temporã, ela vem para umedecer a terra. Ela vem para que a terra esteja úmida, pronta para receber a semente, criar raiz e crescer. Essa é a primeira chuva, a temporã. A seródia é a segunda chuva, ela vem quando a planta já floresceu, quando já tem folhas, e só está faltando o fruto. Então a seródia vem justamente para regar a planta e ela frutificar. Posso ouvir um amém? Hoje, irmão, as pessoas receberam a chuva que umedece. Esse avivamento que nós recebemos
O Espírito Santo, a primeira chuva, ela veio para umedecer a nossa vida, umedecer o nosso coração, preparar a nossa vida para receber a semente que é a palavra de Deus. Nós recebemos essa chuva que umedece, mas tem muita gente que não planta nada, não joga semente, e por isso não vai ter colheita para essas pessoas. Passam a vida inteira recebendo palavras, passam a vida inteira recebendo revelações, profecias, a palavra, mas não lançam a semente. Eu quero perguntar para você nessa noite, você tem reagido? Você tem dado uma resposta sobre aquilo que você está recebendo? Porque avivamento não é o que você recebe, avivamento é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Enquanto você não corresponder com a palavra de Deus, você não está vivendo um avivamento. Tiago usou a chuva física para explicar o derramamento da glória de Deus. A primeira chuva, ela caiu no dia de Pentecostes. Foi nesse dia que caiu a primeira chuva. Atos capítulo 2, versículo 16 dos apóstolos diz: mas isso, Pedro diz, é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas. Naqueles dias eles profetizarão, farei aparecer em cima do céu sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia, preste atenção, Pedro confirmou dizendo, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando do arrebatamento, ele está falando, aleluia, da vinda do Senhor, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Primeiro, Deus vai batizar o Espírito Santo. Primeiro, Ele vai encher você da presença dEle, vai moldar seu caráter, vai moldar sua vida, vai moldar sua índole, vai transformar, vai avivar sua alma. Primeiro, Ele vai fazer você frutificar. Então virá o grande dia do Senhor e a igreja será arrebatada. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O derramamento do Espírito, ele começou no dia de Pentecostes. Contudo, irmão, esse avivamento que deveria aumentar, que deveria crescer, ele diminuiu. Esse avivamento que nós vemos na Bíblia, que começou em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ele foi decaindo, ele foi diminuindo. Tem muita gente que vive de passado, você já viu? E diz assim, antigamente a igreja tinha um céu, antigamente os milagres aconteciam, antigamente isso acontecia, a igreja antigamente era mais ungida, hoje não é mais igual. Isso é uma verdade, irmãos. Diminuiu quando os homens perderam a paixão pela presença de Deus. Diminuiu quando a religião e os seus dogmas sufocaram a presença de Deus. Diminuiu quando os desejos egoístas do coração do homem afastaram do altar a presença de Deus. Aleluia! Muitos se tornaram ocupados com atividades religiosas e doutrinas de homens. Por isso diminuiu a unção. E aí o homem foi se acostumando a viver com um pouquinho de Deus. Não existe mais fome, não existe mais aquela sede, aquela gana que as pessoas tinham da presença de Deus. A pessoa vai para a igreja hoje meio que na rotina, caiu na rotina.
cara já sabe como vai ser a abertura do culto, como vai acontecer o louvor, ele já sabe como vai ser a palavra, ele já sabe como vai terminar. Então ele já vai para a igreja sem expectativa, ele vai para a rotina. Isso quando vai, porque na maioria das vezes está cansado, está meio desanimado. Ah, vocês não vão para a igreja hoje. Não tem mais aquela sede assim, eu vou para a igreja, eu vou para o monte, eu vou buscar. Davi dizia, alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor, isso é avivamento. É quando você tem sede de Deus, você o procura, você tem fome. Nós não vemos mais isso na igreja de hoje. Deus quer mudar isso. Deus quer mudar isso para poder vir a segunda chuva. A segunda chuva só vai vir quando a semente brotar, enraizar, quando a folhagem aparecer, quando ela estiver pronta para ser, olha, a chuva que vem para frutificar. Nós precisamos estar preparados para o segundo avivamento que virá. Aleluia! Tem pessoas se contentando com pouco, irmão. Está vivendo religião. Se eu posso sentar na mesa com ele, eu não vou comer migalha do chão. Eu não sou cachorrinho, eu sou filho. Eu quero desfrutar das revelações. Eu quero desfrutar da mesa. Eu quero conhecer. Aleluia, não de ouvir falar, mas de com ele andar. Ele está mais perto. Essa é a proposta. Aleluia, da vontade de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que a cada geração o povo se corrompia. Leia o livro de Juízes. Juízes foi escrito após o povo de Israel conquistar a terra prometida. Quer mais avivamento do que entrar na terra prometida? Quer mais avivamento depois de cair muralhas, depois de derrotar gigantes? Depois de possuir a terra prometida, então começa a história dos juízes. Olha o que a Bíblia diz. Juízes capítulo 2, versículo 18, diz assim: quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa daqueles que o oprimiam e o afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, adorando. Nada deixavam das suas obras e nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz. Percebe que se corrompiam mais do que seus pais. Cada geração piorava. E é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Cada dia que passa a igreja está pior. Pastor, mas a igreja não está crescendo. Não adianta crescer, irmão, e não frutificar. Jesus um dia olhou para uma árvore, uma figueira cheia de folhas, e ele procurou um fruto nela e não encontrou. Então ele amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais dá fruto. Sabe como está a igreja hoje? Cheia de folhas. Quem olha pensa que é uma boa árvore. Quem olha pensa: nossa, tão bonita, tão recheada, mas é só folha, não tem fruto. Não tem fruto. De que adianta a igreja estar cheia de pessoas vazias? De que adianta a igreja estar cheia de dogmas? De que adianta a igreja estar cheia, mas não tem palavra? Não tem palavra, não tem conhecimento, não tem adoração. Só o que nós vemos hoje na igreja é o entretenimento.
As pessoas vêm buscar prosperidade, vêm buscar vitória, vêm buscar dinheiro, vêm buscar mudança de vida, como se Jesus fosse criado para satisfazer as suas vontades, como se Deus existisse para realizar seus desejos, para realizar seus caprichos. Não, meu irmão, Deus é família. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, com eles cearei. Meu irmão, Deus quer sentar na mesa, Ele quer fazer parte da sua casa, da sua família. É uma aliança. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, ele compara a igreja com a mulher e o homem. Deixará a mulher, deixará o homem a sua mãe, o seu pai, e se unirá a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Então ele diz: grande é esse mistério. Refiro-me, porém, entre Cristo e a igreja. A igreja tem um propósito muito maior do que se reunir entre quatro paredes. O propósito da igreja é ter relacionamento com o noivo, é ter relacionamento com Deus. Oh, aleluia! Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto você e o teu pai, Ele te abençoará. Aleluia! Não tem mais palavra, não tem mais Bíblia. Eu vou dizer um negócio aqui para você, e não fique escandalizado comigo, e nem me tire por arrogante, mas eu não consigo mais ouvir qualquer mensagem. Eu não consigo mais ouvir qualquer coisa. Não consigo ouvir mais essas mensagens que são apenas para ludibriar as pessoas. Esse avivamento que é produzido só para fazer bagunça, barulho. Quando eu comecei, irmão, era fogo para todo lado. Receba! Receba! E as pessoas gostam disso. Mas se não tiver palavra, não tem transformação, é só uma festinha. O que transforma é a palavra de Deus. Se não houver a presença de Deus, a palavra do Espírito tem que andar junto. O Espírito sem a palavra vai trazer misticismo, confusão. O que tem de gente vendo coisa que não existe, vendo demônio onde não tem, vendo anjo onde não tem, vendo revelamento, nem revelação, é revelamento. Porque sem palavra é misticismo, mas a palavra com o Espírito, irmão, ela tem uma função poderosa de trazer vida, de mudar a história. A palavra sem o Espírito, ela traz morte espiritual, é apenas religião. Não, a palavra e o Espírito precisam caminhar junto. Se não tiver palavra, não tem a presença. Se não tem presença, não tem revelação. Se não tem a revelação, então não existe a descoberta do pecado. O que nós precisamos é descobrir as mazelas, descobrir os nossos erros, descobrir os nossos pecados. Só para a presença de Deus. O Espírito vem para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Se nós não tivermos isso, nunca vamos entender o pecado, a justiça e o juízo de Deus. Quando você conhece isso, então você tem acesso ao céu, conhece o caminho do céu, vai frutificar. O lavrador virá buscar o precioso fruto. Alguém frutificou. Glória a Deus. Parece que estamos vivendo como no tempo de Eli. A Bíblia diz, irmãos, que Eli, sacerdote cego, obeso, sem visão, sem revelação, olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, ou seja, raridade, não tinha palavra.
E não havia visão manifesta. Sucedeu então que naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde a arca de Deus está. Olha a condição espiritual. Não tinha palavra e não tinha revelação. 1 Samuel, um pouco antes, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho. Ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres em bandos, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Além do mais, os filhos dos sacerdotes se prostituíam com as mulheres na porta do templo. Ofereciam sacrifício cego, manco, pegavam um animal coxo, davam para Deus o pior, comiam a melhor parte, davam para Deus a pior parte. Deus se desagradou. E é difícil deixar de questionar por que os filhos de Eli não foram julgados por Deus imediatamente. Se você ler a história, você vai perceber que eles fizeram isso por muito tempo. Por muito tempo levavam um animal manco, por muito tempo se prostituíam, por muito tempo não havia palavra, não havia revelação, por muito tempo o pecado estava na igreja. Porque o estado espiritual da nação era crítico. Agora vamos olhar para um outro episódio na Bíblia, onde o estado espiritual era a glória de Deus. No tempo do sacerdócio de Moisés. A Bíblia diz, Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incenário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então caiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Julgamento imediato. No tempo de Moisés, os caras fizeram o que Deus não mandou. Deus matou na hora. Porque é um outro ambiente, um ambiente cheio da palavra, da glória e da manifestação de Deus. No tempo de Eli a palavra era rara. No tempo de Eli as visões não eram frequentes. Os olhos de Eli estavam escurecidos. Agora no tempo de Moisés, Deus falava com ele face a face. De dia uma coluna, uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Deuteronômio 34, versículo 7, a Bíblia diz: era Moisés da idade de 120, aleluia, anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nunca perdeu o vigor, aleluia. Moisés nunca perdeu a visão, nunca perdeu o vigor. Aleluia! Então ele caminhou no meio da glória de Deus. E aonde a glória de Deus, há julgamento imediato. Aonde a glória de Deus, há julgamento imediato. Ninguém permanece em pecado na presença de Deus. Ninguém. Salmo capítulo 1, versículo 5. O pecador não permanece na congregação do justo. Não permanece. Oh, aleluia! E você acha que eu vim aqui só para te confrontar? Não, irmão! Eu sou confrontado também! Sou o primeiro a ser confrontado! Quem confronta não sou eu! É a presença dele! É a palavra dele! Que nos confronta todos os dias! Oh, aleluia! Os filhos de Arão viveram num período de fogo, palavra e glória. Por isso foram julgados imediatamente. Os filhos de Eli não, eles estavam envoltos na escuridão de uma liderança cega, sem palavra, sem revelação, sem correção.
Quanto maior for a glória revelada de Deus, mais rápido será o julgamento da irreverência. Sempre que o pecado entra na presença, irmão, há uma reação imediata. Se a glória de Deus está no lugar, quanto maior for a intensidade da luz, menos chance as trevas têm de permanecer. Por isso nós precisamos andar em Deus, em santidade, em comunhão, em intimidade, em relacionamento. Não se prepare, não se preocupe. Aonde pisar a planta dos teus pés, o lugar será santo, porque você é santo. Julgamento virá, juízo virá, porque você acha que Jesus disse aos seus discípulos, quando sair de um lugar que não foi bem recebido, sacode o pó da sandália. Por que será? Porque, irmão, quem não respeita a glória de Deus que está na sua vida, vai conhecer o juízo da glória de Deus. Aleluia! A primeira chuva, nós sabemos que foi lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. A igreja viveu a unção, a glória de Deus. E a Bíblia diz que havia um casal chamado Safira e Ananias, que mentiram para Pedro. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto diante de Pedro por causa de uma mentira. Safira caiu morta diante de Pedro por causa de uma mentira. Julgamento imediato. Olha a unção desta igreja. Atos capítulo 2, versículo 32. Era o coração e a alma da multidão daqueles que criam. Era o coração e a alma da multidão daqueles que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ou seja, eles repartiam o pão. Era uma igreja de verdade. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades, casa, vendendo-as, traziam aos pés, aleluia, o preço e depositavam aos pés dos apóstolos, que repartiam a cada um, segundo a necessidade de cada um. Essa igreja tinha unção. Esta igreja vivenciava a palavra. O coração, a alma eram um. Não havia necessidade. Por que você acha que hoje não tem mais julgamento imediato? Por que você acha que hoje está cheio de infeliz por aí, pregando o evangelho, subindo nas plataformas, dirigindo igrejas, construindo impérios, em pecado, com más intenções, e não acontece nada? Eles estão por aí, colocando a mão nas coisas de Deus, e não acontece nada. Porque a unção que está sobre a igreja hoje é uma unção sem reverência, sem palavras. Quando não há palavra, não há juízo imediato. O juízo virá, ninguém vai escapar dele. Ninguém vai escapar dele. Mas a diferença é que aonde há glória, o pecado não vive. Se o pecado está vivendo é porque não há glória. Porque não há glória. Talvez você até diz, é verdade, pastor. Eu já vi muita gente fazer coisa muito pior do que Ananias e Safira. Andando por aí. Pastor, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo te dizer que se nós, irmãos, buscarmos a Deus com intensidade, se nós fizermos como Elias, ele colocou a cabeça entre as pernas
Ele fez a posição que as mulheres egípcias faziam para dar à luz às crianças. Naquela época, ele se posicionou daquela forma no monte, dizendo: Deus, manda a chuva. E o servo dele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Por que do tamanho da mão do homem? Porque Deus está dizendo: o homem vai produzir a chuva. É a mão de um homem que vai mudar a história. Deus está dizendo através de você. Nós podemos nos santificar, orar, clamar e mudar a história da igreja. Mudar a história da igreja. Cortar o pecado, extirpar o pecado da humanidade. Trazer verdadeiramente o avivamento. Avivamento, irmão, é transformação de mente, de caráter, mudança de vida. A palavra avivamento significa dar vida, ou seja, uma outra vida, uma vida diferente. Aleluia, avivamento não é pular, dançar, plantar bananeira. Avivamento não é cair no chão, rodopiar. Não, avivamento é quando eu mudo de vida, é quando eu mudo de a minha forma de viver, a minha forma de pensar, quando eu sou transformado. Por isso Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu preciso mudar o meu comportamento. Isso é avivamento. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Mas ninguém vai escapar do juízo de Deus. Deus não faz vista grossa para aquilo que você faz, fala ou pensa. Deus pode demorar o julgamento, mas o julgamento vai vir. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal. 2 Coríntios 5:10, Paulo disse: todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba pelo que tiver feito o bom ou o mal através do corpo de Cristo. Aí vai pagar o preço. Esse povo que peca, que não se arrepende e continua trabalhando para Deus, não está esquecido. Não está esquecido. Se o julgamento não é imediato é porque está sem glória. Mas quando a glória vier, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar pedra sobre pedra, porque julgamento virá. Aleluia! A Bíblia diz, segundo Pedro 2, versículo 1, Pedro disse: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, negando o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais é blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão negócio com a palavra. Por avareza farão negócio com a palavra, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, mas a sua perdição não dormita, ou seja, virá, não dá para escapar. Essa igreja que faz negócio com a palavra porque é avarento, porque serve mamão, que não tem palavra na igreja hoje no Brasil, no mundo. Só se fala de prosperidade na igreja. Os homens criam atrativos para as pessoas virem para a igreja. As pessoas são geradas no entretenimento e não na Bíblia, não na palavra da verdade. A propaganda é essa: receber prosperidade. Hoje só tem profeta para dar chave de apartamento, chave de carro zero, chave da casa própria. Até fizeram a musiquinha, agora é só vitória, que a luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. Aí
igreja é tão antibíblica que o CD que mais vendeu no ano de 2011 foi aquele Sabor de Mel. Vingança. E aí me viu passar na prova e não me ajudou. Quando me dei na mesa, vai se arrepender, porque eu vou estar no palco e você no pode. Vingança. Mas a igreja não tem mais palavra, então a gente aplaude essas coisas carnais, egocêntricas e humanas. Por isso não tem mais juízo imediato. Hoje pode casar e descasar, casar de novo. Não, o problema é incompatibilidade de gênero. Pega nada não. Estão preocupados com a estrutura física e não com a espiritual. O negócio é ter números, ter pessoas. Quanto mais gente, mais oferta, mais dízimo. Você já parou para pensar o que a igreja faz com o dinheiro? Cada dia que cresce o conhecimento, irmãos, cresce a responsabilidade. E às vezes eu me paro diante de Deus e falo, Deus, meu Deus, Senhor, esse negócio é estreito. Por que eu, Jesus? Porque, irmão, se você tiver a oportunidade de fazer, não fazer. Hoje eu entendo o nome da Atalaia. Porque o Atalaia é esse. Se você tem a oportunidade de não fazer, de fazer e não faz. Se você vê o ímpio no mau caminho e não dizer para ele, eu requererei da tua mão. Tem muita gente brincando com o evangelho, irmãos. Por isso que não tem mais juízo imediato. Hebreus capítulo 10, versículo 30 diz, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Oh, coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Não se sinta seguro porque é crente. Não se sinta seguro porque é filho de pastor ou porque você é um líder. O que segura você, o que assegura você é a presença de Deus, que vai limpar você do pecado, meu irmão. Por isso precisamos da segunda chuva. Ela vai amadurecer os frutos, vai preparar a igreja para a colheita. Aleluia! Oh, glória a Deus! A segunda chuva vai varrer o pecado. Tudo que é palha, tudo que é feno, que é madeira, vai ser varrida, vai ser queimada no fogo. Aleluia! Por isso, meu querido, não fique enfatizando demais a bondade de Deus. Não negligencie o temor para com Ele. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus é fiel para perdoar, mas também é justo para purificar. Aleluia! Mas eu estou na graça, pastor. Não na graça. Safira e Ananias também estavam na graça. A graça não é uma oportunidade para você pecar, irmão. Muito pelo contrário, a graça é a oportunidade que você tem para não pecar mais. Aleluia! Se a doutrina do amor de Deus não for equilibrada com a compreensão do temor, o resultado vai ser o erro. Eu preciso entender o amor, mas com o equilíbrio e o temor. Romanos capítulo 11, versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também? Considera, pois, o teu irmão diga isso para ele, considera, irmão. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus,
Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Permanecemos na sua benignidade, de outra maneira, tu serás cortado. Ou seja, irmão, se você não caminhar com Deus, severidade, você vai conhecer um Deus severo. Um Deus que está te dando oportunidade novamente. E você não aproveitou. Deus é amor. Mas o amor só existe com a reciprocidade. Se eu não reconheço esse amor, eu para mim, um cara que continua pecando, e continua errando, e continua enganando, fazendo mal, é porque não valorizou o amor de Deus. É porque não recebeu o amor de Deus, não recebeu a graça de Deus. Então, para ele, só tem uma coisa: a severidade de Deus. A graça dele não é imerecida. Nós não merecemos a graça, mas nós recebemos. Então, a graça nos cobre, mas a graça não é uma desculpa para você continuar pecando. A graça é a capacitação para você não pecar, para você caminhar em Deus. Nunca se sinta completamente em liberdade para desobedecer a Deus, porque você vai pagar por isso. Vocês estão tão quietos hoje, irmãos. Cadê o povo do Glória? Querido, a graça vai muito mais além. A graça, ela vai te habilitar, te capacitar a viver uma vida de santidade, de obediência e de autoridade em Deus. A graça é como uma carteira de motorista. De que adianta você ter um carro e não ter a carteira? Ela te dá habilitação para viver as promessas de Deus, para viver a vontade de Deus. Do que adianta saber dirigir e não poder dirigir? Quem está entendendo, diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Está entendendo que a graça é para você servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A graça não é um tapete que você coloca a sujeira debaixo do tapete e está tudo certo. A graça é para você servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? A graça não é um dom, irmão. Aliás, a graça, ela é um dom, ela não é uma conquista. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. A graça, irmão, é de graça. Já diz graça. É de graça. Você só precisa crer, aceitar, receber. Você só precisa se posicionar para viver a graça. Uma pessoa que vive a graça é uma pessoa que deseja obedecer a Deus. Você quer isso? Você quer obedecer a Deus? Se a glória for revelada, irmão, então nós vamos... A desordem, ela será corrigida. O que está fora do lugar receberá um julgamento imediato. Amém? Posso ouvir um glória a Deus?
Porque, irmão, o pecador não pode vir a uma igreja sem a convicção do pecado, sem a consciência, aleluia, de entender o seu pecado. Isso significa retidão. Se a pessoa não conhece a retidão, não conhece o caminho, não conhece a vontade de Deus, então, de que adianta nós nos reunirmos em quatro paredes se não há entendimento da retidão, se não há entendimento da verdade, se não há mudança de vida, se não há mudança de caráter? Só a igreja pode ajudar o pecador. Uma igreja que tem palavra, revelação e a glória. Se a igreja não tem isso, ela nunca vai ajudar o pecador. Quando a igreja tem palavra, revelação e glória, então ela se torna luz no meio das trevas. Ela muda a história do lugar, do ambiente. Assim como Deus encontrou um remanescente para encher da glória na primeira chuva, assim também Ele vai encontrar um remanescente, aleluia, nesses últimos dias, para receber a chuva do Senhor, aleluia, que vai preparar a terra, que vai preparar o fruto, porque o lavrador está esperando com expectativa o precioso fruto. Jesus está voltando para buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, mas santa e irrepreensível diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. E será que se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, e o que vos ordeno hoje, e se amar o Senhor vosso Deus, e o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, então eu darei a chuva na vossa terra, ao seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho, e o vosso azeite. Em algumas traduções, o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. Diga comigo, o trigo, o mosto é o vinho e o azeite. Então diga comigo, trigo, vinho e azeite. Trigo representa a palavra, vinho representa alegria, azeite representa a unção. Então, Moisés está dizendo aqui, através de Deus, e será que se diligentemente obedeceres meus mandamentos, se amar o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e o servir com toda a vossa alma, eu darei a chuva temporã, a seródia, aleluia, para que recolhais o trigo, o vinho e o azeite, para que haja palavra, alegria e unção. Palavra, alegria e unção é tudo que a igreja precisa. Palavra, alegria e unção. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Olha aí, tem mais revelação. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarará, feriu e atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então, conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Tudo que Deus quer, irmão, é que você o conheça. Tudo que, irmão, diga para Ele, conhecer a Deus. Porque a sua saída será como a alva, será certa. Ele nos virá como a chuva. Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Presta atenção, presta atenção. Vamos ficar um pouquinho aqui nesse texto. Versículo 2. Ele disse que depois de 2 dias, ou seja, no terceiro dia,
Cutuca teu irmão, depois de 2 dias, no terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Arrebatamento. Então, conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Irmão, Deus não está preocupado em ficar tirando carro, casa, dinheiro. Essas coisas para Deus é... Quantos precisam de um milagre? Deixa eu ver. Você precisa de um milagre? Quantos agora creem que Deus pode fazer um milagre? Ah, você crê que Deus pode. Agora deixa eu te perguntar. O mesmo Deus que pode fazer um milagre, Ele também pode evitar que você precise de um milagre. Por que é que Ele não evitou? Por que é que Ele não evitou que você ficasse doente? Por que é que Ele não evitou que você ficasse desempregado? Por que é que Ele não evitou o problema no seu casamento? Porque para Deus, irmão, Ele não está visando fazer milagre. Deus não quer fazer milagre. A preocupação de Deus é te doutrinar, é te discipular, é preparar você, porque quando a coisa está ruim, você busca. Tudo que Deus quer que você o busque. Olhe para Jó. Jó era bom, íntegro, justo, mas ele só tinha um problema. Ele não buscava, ele não era um homem de oração, ele não era um homem de busca. Ele só tinha uma postura justa na vida. Aí Deus permitiu que ele perdesse os bens, a família, os filhos, a saúde, as riquezas. Aí você pode ler o livro de Jó. Jó foi buscar Deus. Ele quer entender. Jó vai fazer perguntas. Jó vai dizer, por que Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Porque o Senhor permitiu. Então Ele vai fazer pergunta. Tudo que Deus quer é que você faça perguntas, irmãos. Tudo que Deus quer é que você busque entender. Por isso que a Bíblia diz aqui, então, conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Jeremias profetizou dizendo, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie, não, gloriar-se, se é para gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em entender que faço beneficência, juízo e justiça. Tudo que Deus quer que você conheça, a beneficência dele, o juízo dele, a justiça dele. Se tem motivo para glorificar isso, esse é o único motivo que você tem para adorar, é conhecê-lo, conhecer a beneficência, conhecer a justiça, conhecer o juízo de Deus. Por isso, não chame de promessa de Deus porta de emprego. Não chame de promessa de Deus carro novo. Não chame de promessa de Deus essas coisas, porque elas não são. Aleluia! Oh, aleluia! O que Deus quer, irmão, é te estruturar para o céu. Te preparar. Ele criou o homem, mas ainda não terminou. Estamos em fase de aperfeiçoamento. Estamos em fase de aperfeiçoamento. Por isso, busque, conheça. Aleluia, mude de vida. Se arrependa, se santifique, se posicione. Porque virá a próxima chuva. Virá para arrebatar a igreja, para frutificar. Aleluia, o lavrador está guardando o fruto. Ele virá para buscar o fruto. Aleluia. Espera aí, eu vou repetir o versículo 2. Depois de 2 dias, no terceiro dia, o quê? Luz do quê? Ressuscita. Depois de 2 dias, no terceiro dia. Agora tem um negócio, irmão. Pedro diz em 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como uma vigília da noite. Vamos fazer as contas.
Quantos anos nas contas de Deus faz que Jesus deu sua vida na cruz? Hã? Estamos em 2012, quase chegando já no 2013. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Irmãos, já saímos do segundo dia, estamos entrando no terceiro dia. Por isso a Bíblia diz, alguém gritou à meia-noite, aí vem o noivo. Está chegando, está chegando. A terceira chuva está chegando. Oh, aleluia, o terceiro dia está chegando. O terceiro dia virá a chuva serôdia. Está chegando o terceiro dia, ele virá como chuva serôdia para regar a terra. Ele está voltando. Está voltando. Jesus está voltando. Isso aqui é profético. Esther representa a igreja, a mulher que representa a igreja, a noiva que representa a igreja. Leia o livro de Esther. Você vai ver que Esther dá uma ordem a Mardoqueu, dizendo: diga aos homens, os judeus, que jejuem 3 dias e 3 noites, porque no terceiro dia eu vou entrar na presença do rei. Tudo que Esther esperava era que o rei, no terceiro dia, no dia que ela entrasse na sua presença, o rei estendesse para ela o seu cetro. Aleluia! Nós somos essa igreja que precisa se consagrar, se preparar para o terceiro dia, porque no terceiro dia precisamos nos apresentar diante dele. Ai, oxalá que ele estenda o cetro. Oh, aleluia, que ele se agrade da nossa vida. Isso aqui é muito forte. Em Êxodo 19, versículo 11, Deus diz para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu virei a eles numa nuvem espessa no monte. Diga a eles se consagrarem durante 3 dias, porque no terceiro dia eu me manifestarei a eles. Moisés diz as palavras do Senhor ao povo. O povo se consagra, se prepara. Quando chega o terceiro dia, escute o que eu estou te dizendo. Quando chega o terceiro dia, o povo se apresenta diante do Monte Sinai. E a Bíblia diz que o monte fumegava, a glória de Deus tomou o monte. Nuvens escuras, nuvens espessas tomaram o monte, relâmpagos, trovões. E a Bíblia diz que o povo teve medo. E quando o povo teve medo, o povo virou as costas para Deus e foi embora. E diziam: Moisés, fala você com Deus e depois nos fale, porque temos medo. E o povo virou as costas e foi embora, porque era um povo que não estava acostumado com a glória, era um povo que não estava acostumado com a presença de Deus. Quando você não está acostumado, você não quer, você não busca. Era um povo que estava mais preocupado com a terra que emana leite e mel do que com a presença da glória de Deus. Então viraram as costas para Deus, viraram as costas do terceiro dia. Moisés entra sozinho em densas trevas. Deus diz para ele: aleluia, ó Moisés, se esse povo me conhecesse, como seria bom se esse povo me conhecesse. Moisés diz: Senhor, mas eles não querem, eles querem que eu fale por você. Eles querem que eu fale para eles o que o Senhor tem para eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que veio primeiro, a lei ou a graça? Hã? O que veio primeiro, a lei ou a graça? Não, irmão, a graça. A graça veio primeiro. Deus convidou o povo para manifestar a glória. O povo não quis. O povo virou as costas. Então Deus falou: então tá bom, Moisés, eles não querem. Pega as pedras, leva para eles a lei. A lei nada mais é do que a rejeição da graça.
Quando você rejeita a graça, você recebe a lei. Mas chegará o tempo, diz o Senhor, que não escreverei mais as minhas leis em pedras, mas escreverei as minhas leis no vosso coração, diz o Senhor. No vosso coração, diz o Senhor. Chegará o tempo que escreverei a minha lei no vosso coração. Um povo que vive num ambiente de glória não tem medo da face de Deus, ele tem apenas temor, respeito e desejo. Tem fome. Essa geração precisa aprender a ter fome, a ter sede, a ter desejo de Deus. Escute. Eu já estou encerrando. O salmista escreveu no Salmo 103, versículo 7. Fez notórios seus caminhos a Moisés, mas os seus feitos aos filhos de Israel. Irmão, quem não conhece a glória de Deus só vai ouvir falar dos feitos. Mas quem conhece a glória de Deus conhece os caminhos. Por isso Deus fez notórios os caminhos a Moisés e apenas os feitos aos filhos de Israel. Porque os filhos de Israel não fizeram intimidade, não fizeram compromisso, não fizeram relacionamento com Deus, não tiveram comprometimento com a palavra, com a presença dEle. Ou você vai passar a sua vida inteira conhecendo os feitos, ou você vai passar a sua vida caminhando com Deus. Deus quer manifestar os seus caminhos a você. Eu sonho com o tempo, irmão, que o juízo será imediato. Eu sonho com o tempo em que o ímpio não vai permanecer mais na congregação do justo. Esse dia está chegando, esse dia está chegando, o dia do juízo está chegando. O dia do juízo está chegando, está chegando. Olha bem, Maranata! Olha a volta! Senhor Jesus! Entramos por esse dia! Vai! Levanta suas mãos. Se você tem vivido monotonia, hoje é o dia do reavivamento. Deus vai renovar profetas hoje. Deus vai renovar homens e mulheres que vão voltar a servir a Deus com alegria, com unção, com propósito, com fome. Oh, aleluia! Abaixai! A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus está chegando! Chegou a hora! Chegou a hora! Você vai ser a diferença! A diferença! Outra vez! Saberemos a diferença! Do que é feito e do que é posto.
levante as suas mãos, solta o playback. Continue adorando, continue adorando. Continue adorando. Aleluia.